Vamos iniciar a nossa próxima carreira. Vou caminhar aqui com ponto baixíssimo, pelos pontos altos aqui, até chegar ao próximo intervalo. Vou subir 3 correntes, vou fazer aqui mais 2 pontos altos, formando assim o meu primeiro bloquinho dessa nova carreira. Vou fazer uma corrente de separação, passo para o outro intervalo e faço outro bloquinho de 3 pontos altos, separado por uma corrente. Para o próximo intervalo, outro bloquinho de 3 pontos altos, separado por uma corrente. Então, essa carreira vai ser toda assim, sem aumento. Bloquinhos de 3 pontos altos em cada intervalo, separado por uma corrente. Vamos fazer então e voltamos. Voltei aqui, né, para lembrar vocês aqui que inclusive aqui nos intervalos dos leques tem que fazer o grupinho com 3 pontos altos separado por uma corrente. Em todos os intervalos, inclusive dentro dos leques, iremos fazer. Fiz aqui dentro do meu primeiro leque, faço uma corrente de separação, venho no próximo intervalo, faço outro grupinho de 3 pontos altos, separado por uma corrente. Novamente. E vamos fazer assim por toda a carreira. Inclusive, não esqueçam que dentro do leque tem que fazer um grupinho de 3 pontos altos separado por uma corrente. Vamos fazer então por toda a volta e voltamos. Terminei aqui toda a minha volta, fazendo os grupinhos de 3 pontos altos separado por uma corrente por toda a volta. Fechei na terceira corrente, aonde iniciamos com um ponto baixíssimo, e agora vamos começar a próxima carreira. Vamos iniciar a nossa próxima carreira. Vamos caminhar aqui com um ponto baixíssimo até chegarmos ao próximo intervalo. Vamos fazer 3 pontos altos separados por uma corrente. Essa carreira vai ser igual à anterior, vai ser bloquinhos de 3 pontos altos separado por uma corrente por toda a volta. Então, vamos fazer toda a volta de bloquinhos com 3 pontos altos separado por uma corrente em cada intervalo por toda a volta e voltando. Terminei aqui a minha carreira, que foi toda de bloquinhos com 3 pontos altos separado por uma corrente em cada intervalo por toda a volta. Fechei aqui com um ponto baixíssimo na terceira correntinha que iniciamos. E vamos para a próxima carreira. Vamos iniciar a nossa próxima carreira, que também será repetição da carreira anterior. Vamos caminhar aqui com ponto baixíssimo até o intervalo, subir 3 correntes, fazer mais 2 pontos altos, separar
por uma corrente. O próximo intervalo, 3 pontos altos, separado por uma corrente. Então, essa nossa carreira vai ser toda assim, de 3 pontos altos em cada intervalo, separado por uma corrente, igual a carreira anterior. Vamos fazer e voltamos. Terminei aqui a minha carreira, fechei com ponto baixíssimo na terceira corrente que iniciamos, e agora vamos passar para a próxima carreira. Essa carreira será toda em argolinhas. Caminhamos aqui com ponto baixíssimo até chegar aqui no meio do intervalo. Vou fazer um ponto baixo, vou fazer 3 correntes e prender aqui no próximo intervalo com ponto baixo. Vou fazer mais 3 correntes, no próximo intervalo vou prender com ponto baixo. Mais 3 correntes, no próximo intervalo vou prender com ponto baixo. Então, a nossa lateral vai ser assim. As argolinhas vão ser de 3 correntes. Vamos fazer 12 argolinhas e voltamos. Fiz aqui as 12 argolinhas com 3 correntinhas cada uma. Agora vamos passar para a curva. Na curva é um pouquinho diferente, porque na nossa curva precisamos colocar aumento, né? Para ela não fechar. Então, vamos fazer, na curva vai ser 2 correntinhas. Vamos iniciar aqui a curva, 2 correntes, aí eu vou contar assim, 1, 2, no terceiro ponto de base, eu faço um ponto baixo. Aí eu faço mais 2 correntes, aí eu vou contar. Essa correntinha de separação, ela é um ponto de base também, então eu vou contar ela como um ponto de base. Vou contar 1, 2, na terceira eu coloco um ponto baixo. Vou fazer 2 correntes e vou contar 1, 2, na terceira faço outro ponto baixo. 1, 2 correntes, conto 1, 2, no terceiro ponto de base eu coloco um ponto baixo. E assim eu vou fazer na nossa curva, eu vou fazer 26 argolinhas com 2 correntes, pulando 2 pontos de base e no terceiro eu faço ponto baixo. Então, vamos fazer a nossa argolinha na curva, 26 argolinhas, dessa maneira e voltamos. Fiz aqui as minhas 26 argolinhas, né, de 2 correntes na minha curva, e eu coloquei aqui um marcador na última argolinha de 2 correntes e na primeira aqui do outro lado, na primeira argolinha. Eu esqueci de colocar na hora que começamos aqui a argolinha, vocês me perdoem, mas é só contar daqui do final para trás, na hora que der 26 você coloca aqui, tá? Me desculpe. E agora vamos fazer aqui a nossa lateral. A nossa lateral, depois que nós fizemos a última argolinha de 2 correntes, nós vamos fazer 18 argolinhas com 3 correntes na nossa lateral. Quando terminar as 18, quando for iniciar a curva, na primeira argolinha da curva, a gente coloca o marcador, tá? Então, vamos começar a nossa lateral aqui. A nossa lateral é com 3 correntes, tá? 3 correntes, aí eu venho no primeiro intervalo e faço um ponto baixo. Mais 3 correntes, no próximo intervalo, um ponto baixo. Mais 3 correntes, no próximo intervalo, um ponto baixo. Mais 3 correntes, no próximo intervalo, um ponto baixo.
Então, a nossa lateral é assim, 3 correntes e no intervalo coloco o ponto baixo. Na curva que temos que contar duas argolinhas, contar 2 pontos de base, no terceiro fazer o ponto baixo. Então, vamos fazer a nossa lateral, vamos fazer 18 argolinhas de 3 correntes, colocando ponto baixo nos intervalos. Vamos fazer e voltamos. Fiz aqui as minhas 18 argolinhas na lateral, com 3 correntes e um ponto baixo em cada intervalo. Agora, vamos começar a nossa curva, as argolinhas da curva. Vou fazer 2 correntes, vou contar 1, 2, no terceiro ponto de base, faço o ponto baixo. E já vou colocar aqui o marcador na primeira argolinha de 2 correntes. E vou prosseguir assim durante a curva. 2 correntes, conto 1, 2, no terceiro ponto de base, faço, completa outra argola. 2 correntes, conto 1, 2 pontos de base, no terceiro ponto de base, coloco um ponto baixo. 2 correntes, conto 1, 2, no terceiro ponto de base, coloco um ponto baixo. Então, eu vou fazer assim 26 argolinhas aqui na curva. Vamos fazer as nossas 26 argolinhas aqui na curva dessa maneira e voltamos. Fiz aqui as minhas 26 argolinhas na curva. Agora, vou iniciar aqui o restante da lateral, dessa lateral aqui, que foi a primeira, né? Que nós fizemos 12. Agora, eu vou fazer o restante para completar 18. Então, faço 3 correntes, porque na lateral são 3 correntes. Faço um ponto baixo no primeiro intervalo, mais 3 correntes, um ponto baixo no próximo intervalo, mais 3 correntes, um ponto baixo no próximo intervalo, mais 3 correntes, um ponto baixo no próximo intervalo, mais 3 correntes, ganchou aqui, um ponto baixo aqui no próximo intervalo, e a última argolinha com 3 correntes, vamos fechar aqui no ponto baixo com um ponto baixíssimo. Vamos arrematar com uma correntinha e vamos cortar o nosso fio, porque iniciaremos a próxima carreira com o fio vinho. Vou cortar aqui, vou esconder esse fio e vamos começar a próxima carreira com o fio vinho. Vamos iniciar então a nossa próxima carreira com o fio vinho. Vou dar a laçada aqui na agulha. Eu costumo fazer assim, porque é um costume que eu tenho desde quando eu comecei a fazer o crochê, tá? Eu dou 2 torcidas aqui, introduzo a agulha e puxo, coloco a minha laçada na agulha. Aí, eu venho aqui no início aqui da lateral e vou colocar aqui um ponto baixo. Vou subir 2 correntes e o ponto baixo com 2 correntes vai ficar igual um ponto alto. Vou colocar mais 4 ponto alto aqui. Ficando com 5 pontos altos dentro de uma argolinha. Aqui nós iremos fazer o ponto pipoca. Essa nossa volta será toda em ponto pipoca. Para quem não sabe, você vem aqui na segunda argolinha, introduz a agulha, pega
a laçada, puxa dentro ali da correntinha e forma o ponto pipoca. Esse é o ponto pipoca. Vou fazer 3 correntes de separação, passo para a próxima argolinha e vou fazer 5 pontos altos nessa argolinha. Em todas as argolinhas vai ser ponto pipoca separado por 3 correntes. Fiz aqui 5 pontos altos, venho aqui no primeiro ponto alto que iniciamos, introduzo a agulha de frente para trás, pego a argolinha aqui e puxo para dentro aqui do primeiro ponto alto, formando assim o nosso ponto pipoca. Mais 3 correntes de separação, venho para a próxima argolinha e faço novamente 5 pontos altos. Venho no primeiro aqui, ponto alto, introduzo a agulha de frente para trás, pego a alcinha aqui e puxo aqui para dentro do primeiro ponto alto, onde eu introduzi a agulha. Faço 3 correntes de separação e vou para a próxima argolinha e faço repetição do ponto pipoca, depois mais 3 correntes, e assim vai ser essa nossa carreira. Vai ser toda assim, ponto pipoca, mais 3 correntes de separação, por toda a volta. Então, vamos fazer e voltamos. Terminei aqui os meus pontos pipoca, separado por 3 correntes. Agora vou fechar aqui, dentro aqui do primeiro ponto pipoca que iniciamos, vou fechar com um ponto baixíssimo, vou fazer uma corrente de separação e vou cortar fio e arrematar. Aqui, na última argolinha aqui, eu vou colocar o marcador. E vou contar 25 argolinhas. Quando completar 25 argolinhas, vou colocar o marcador aqui, vou contar 25 argolinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Aqui, na 25ª argolinha, na 25, eu coloquei outro marcador, tá? Então, a nossa curva, ela vai ficar com 25 argolinhas na curva. E aqui na lateral, contando, daqui, não ficar com 19 argolinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 argolinhas, tá? Depois da 19ª argolinha, aí nós colocaremos o marcador que iniciará a outra curva, que também vai ficar com 25 argolinhas. Então, na nossa lateral, nós teremos 19 argolinhas. E na curva, 25 argolinhas. Vamos iniciar agora. Aqui na... Vamos iniciar esse barbante aqui sobre o corte. Eu sempre viro para iniciar do outro lado, da onde vai arremate. Aqui já está o marcador, né? Eu vou tocar agora o barbante, vou voltar com o barbante amarelo, colocar aqui a minha laçada na agulha, e aqui se inicia a curva. Então, vamos iniciar aqui na lateral. Essa volta, essa carreira, ela vai ser toda em bloquinhos de coloca de ponto baixo e subo somente. Ela vai ser toda em bloquinhos com 3 pontos baixos. Ou, aliás, com 3 pontos altos. Na lateral, fiz o primeiro bloquinho de 3 pontos altos. Na lateral, eu não vou colocar aumento, não vou colocar bonitinho. Eu vou dar a laçada e passar para o próximo intervalo e fazer outro bloquinho de 3 pontos altos, sem nenhuma corrente de separação. Passo para o próximo intervalo e faço outro bloquinho. Sem separação, tá? Na lateral, os bloquinhos não tem separação. E vou fazer assim por 19 intervalos. Vou fazer bloquinhos de 3 pontos altos, sem nenhuma separação, por 19 intervalos. Quando completar 19, eu volto com vocês. Fiz aqui a minha lateral com broquinhos de 3 pontos altos, sem nenhuma corrente de separação, por 19 intervalos. Agora vou entrar aqui na curva. Para passar aqui da lateral para a curva, vou colocar uma corrente de separação, uma correntinha só. Aí vou fazer aqui o primeiro broquinho da curva, que são 3 pontos altos. Na curva, colocaremos uma corrente de separação para passarmos para o outro intervalo. Porque a gente precisa colocar essa corrente para que no nosso trabalho não fique repuxando. Fiz o broquinho, uma corrente de separação, passo para o outro broquinho. Faço broquinho de 3 pontos altos, separado por uma corrente. Então, a nossa curva é assim, broquinhos de 3 pontos altos, separado por uma corrente, por 25 intervalos. Quando completar os 25 intervalos, nós vamos voltar
para a lateral, aonde colocaremos os broquinhos com 3 pontos altos, sem nenhuma corrente de separação. Só quando passar aqui. Aqui, nós vamos fazer o último broquinho da curva. Quando eu for passar daqui para a lateral, da curva para a lateral, eu coloco uma corrente de separação. E só. Aí, o restante dos intervalos, eu não coloco corrente de separação. É só broquinho, sem nenhuma corrente de separação. Então, vamos fazer e voltamos. Fiz aqui os meus 25 broquinhos da curva e voltei aqui para lembrar vocês que quando encerrar aqui o último broquinho da curva, faço uma corrente de separação e entro na lateral aqui. Começo a minha lateral, que são 3 pontos altos, sem nenhuma separação. Somente teremos a separação quando você passa da curva para a lateral. Aqui. Agora, eu vou passar para outro intervalo sem nenhuma corrente de separação. E assim vamos fazer a nossa lateral, broquinho em cada intervalo, sem nenhuma corrente de separação. Aí, quando nós formos passar aqui, tá? Nós fizermos o último broquinho aqui da lateral, nós vamos passar aqui da lateral para a curva, eu faço uma corrente de separação, tá? E aí, vamos fazer aqui a curva igual a outra. Broquinho de 3 pontos altos, separado por uma corrente, por 25 intervalos. E vamos fazer então, e aí vamos nos encontrar aqui no final, aonde iniciamos, fechando com um ponto baixíssimo. Terminei aqui a minha carreira. Agora eu vou dar início à próxima carreira. Vou caminhar com ponto baixíssimo até o meio aqui de um grupinho para o outro. E vou fazer outro grupinho de 3 pontos altos. Passo para outro intervalo sem nenhuma corrente de separação. Para o outro intervalo também, sem nenhuma corrente de separação. Esse broquinho vai ser, ou melhor dizendo, essa carreira vai ser repetição da carreira anterior. Na lateral, nós vamos fazer os broquinhos sem nenhuma corrente de separação. E na curva, nós vamos fazer com uma corrente de separação, totalmente igual à carreira anterior. Não esquecendo que na lateral são 19 broquinhos e na curva 25 broquinhos. E quando passarmos da lateral para a curva, colocamos uma corrente de separação. E aqui do outro lado, mesma coisa. Quando passarmos aqui da lateral para a curva, coloco uma corrente de separação. Mas na lateral, durante toda a lateral, igual a carreira anterior, não vai ter nenhuma corrente de separação. Então, essa carreira é toda repetição da carreira anterior. Vamos fazer e depois voltamos. Terminei aqui a minha carreira, que foi igual à carreira anterior. Fechei com ponto baixíssimo na terceira corrente. E agora vamos cortar o fio para passarmos para outra carreira. Vamos trocar a cor aqui do nosso barbante. Vamos voltar
com a cor vinho. E nessa carreira, nós vamos colocar 3 aumentos. Essa carreira vai ser toda em ponto baixo, mas nós vamos colocar 3 aumentos aqui na lateral. Eu vou colocar um aumento aqui no primeiro bloquinho da curva, que passa da lateral para a curva, ou melhor, da curva para a lateral, tá? Vou colocar um aumento aqui, aonde eu coloquei o marcador. A gente vai fazer 2 pontos baixos e um bem no meio da lateral e o outro aqui no primeiro bloquinho aqui da outra ponta aqui, tá? Da curva, tá? Então, nós vamos ficar assim, com 3 aumentos de um lado e 3 aumentos do outro lado, que são 6 aumentos que nós vamos fazer. 3 de um lado e 3 do outro lado, tá? Vamos começar, então. Vou colocar a minha laçada na agulha. E vamos começar aqui. Pode começar em qualquer parte aqui. E vamos pegar na alcinha de trás. Na alcinha de trás e fazer um ponto baixo. Aí vamos fazer em todas as bases um ponto baixo, pegando na alcinha de trás. Vamos fazendo assim por toda a volta, não esquecendo que nós temos 6 aumentos nessa volta, 3 de um lado e 3 do outro lado. Os aumentos, eles não têm necessidade assim de ser em lugar exato, né? O importante é você não esquecer de fazer os 6 aumentos, né? Eu coloquei aqui na lateral, pra gente ter uma base assim, mais ou menos. Porque para não ficar assim, onde que eu coloco o aumento, né? Então, eu achei assim, colocando assim, dessa forma, eu achei que ficou legal, né? Mas, independente disso, não tem lugar certo para colocar os aumentos. O importante é que tenha os 6 aumentos, né? E você tem que dividir ele, né? Não pode colocar ele todo de um lado só. Você tem que dividir ele, repartir ele, né? Então, no caso aqui, eu fiz 3 de um lado e 3 do outro lado, para ficar equilibrado aqui o nosso aumento. Estou chegando aqui, ó, próximo ao primeiro aumento, e vou mostrar para vocês. Cheguei aqui onde eu coloquei o marcador, é bom você colocar o marcador, porque para não esquecer, né? Se não tiver o marcador, um pedacinho de barbante, dá para marcar. Aí, cheguei aqui onde eu coloquei o meu marcador e vou fazer aqui um ponto baixo, pegando na alcinha de trás, normal, e na mesma base eu faço mais um ponto baixo. Esse é o nosso primeiro aumento. E aí a gente dá a sequência, fazendo um ponto baixo em cada base, sempre pegando na alcinha de trás, até chegarmos no próximo marcador, aonde iremos fazer outro aumento. Então, eu tô caminhando aqui, fiz o meu primeiro aumento aqui, né? E agora que tem o outro marcador aqui. Quando chegar aqui, nessa base aqui, eu vou fazer 2 pontos baixos na mesma base, que é o meu aumento, tá? Então, vamos prosseguir assim, essa volta, essa carreira. Vamos fazer toda ela em ponto baixo, pegando na alcinha de trás, tá? Colocando nela 6 aumentos, tá? 3 de um lado e 3 do outro lado. Então, vamos fazer essa nossa volta, essa carreira, e voltamos.
Terminei aqui a minha carreira, conforme eu orientei vocês. Agora, vou fechar aqui com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que iniciamos. Vou subir uma corrente para dar altura e vou fazer aqui um ponto baixo no mesmo ponto de base. E vamos colocar aqui 10 pontos baixos, pegando na alcinha de trás. Fiz 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fiz 10 pontos baixos, pegando na alcinha de trás. Vou fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Vou pular 4 pontos de base. 1, 2, 3, 4. No quinto, eu faço um ponto baixo, pegando na alcinha de trás. Contando com esse ponto baixo aqui, eu vou fazer 10 pontos baixos, ou seja, fiz esse ponto baixo mais 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sempre pegando na alcinha de trás. Vou fazer 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Vou contar 5 pontos de base, vou contar 4 pontos de base, 1, 2, 3, 4. No quinto, eu faço ponto baixo. E continuo aqui para completar os 10 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Vou fazer 5 correntinhas, 2, 3, 4, 5. Vou pular 4 pontos de base, 1, 2, 3, 4. No quinto, faço um ponto baixo. E aí, vou continuar para completar os 10 pontos baixos, depois as 5 correntinhas, pulando 4 pontos de base. Então, essa nossa carreira vai ser toda assim, tá? Vai ser toda dessa maneira. 10 pontos baixos, pegando pela alcinha de trás, mais 5 correntinhas, pulo 4 pontos de base e no quinto faço outro ponto baixo, dando sequência a mais 10 pontos baixos. E assim nós vamos fazer a nossa carreira. Vamos fazer toda ela e voltamos. Cheguei aqui no final da minha carreira e como a gente estava fazendo, pulando 4 pontos de base. Eu fiz aqui as 5 correntinhas finais e só que aqui nos últimos pontos de base não ficou 4 para pular, ficou 3 para pular. 1, 2, 3. Por quê? Porque para dar certo todos os 4 pontos de base para pular, nós teríamos que ter feito 7 aumentos ao invés de 6. Mas eu preferi fazer os 6 aumentos e deixar assim os 3 últimos, ao invés de pular 4, pular 3. Por quê? Porque se fizéssemos 7 aumentos ao invés de 6, como é ímpar, iria ficar desigual a distribuição dos aumentos. Então, eu achei melhor fazer assim, fazer 6 e aí aqui nos últimos 3 pontos de base, pular apenas 3, mas isso não vai dar diferença nenhuma no nosso trabalho.
Então, vou finalizar aqui com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que fizemos. Vou fazer uma corrente para arrematar e vou cortar o fio. Vamos agora voltar com o fio amarelo. Vou colocar o meu fio amarelo na laçada e volto. Vamos começar com o fio amarelo aqui na primeira corrente que terminamos aqui. Vou colocar aqui dentro 10 pontos altos. Faço um ponto baixo, 2 correntes para subir e mais 9 pontos altos. Vamos contar: 2, 4, 6, 8, 10. Fiz os meus 10 pontos altos aqui nas correntinhas. Vou pular esse fio aqui, depois a gente esconde. Vou pular 2 pontos de base, 1, 2, e vou fazer aqui, pegando na alcinha de trás, 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Sobrou 2 pontos aqui e pulei aqui 2 pontos aqui. Vou dar a laçada e fazer aqui na próxima corrente mais 10 pontos altos. Vamos contar: 2, 4, 6, 8, 10. Opa, fiz 11. 2, 4, 6, 8, 10. Vou tirar um. Eu fiz 11. Agora, vou pular 2 pontos de base, 1, 2. No terceiro, pegando a alcinha de trás, eu coloco um ponto baixo. E vou fazer aqui 6 pontos baixos, pegando na alcinha de trás. 2, 3, 4, 5, 6. Passando aqui para a próxima corrente, vamos fazer novamente 10 pontos altos. Aqui, colocar 6 pontos baixos e assim vamos fazer toda essa carreira, vai ser assim, né? Nas correntes, 10 pontos altos e aqui nos pontos baixos, pulamos 2 pontos de base, pegando na alcinha de trás, colocaremos 6 pontos baixos e vamos fazer assim por toda a nossa volta. Terminei aqui a minha carreira. Fechei aqui com um ponto baixíssimo na segunda corrente da qual iniciamos, do primeiro ponto que iniciamos. Vou fazer uma correntinha, vou puxar o fio e vou cortar. Agora, nós vamos trocar o fio, vamos voltar com o fio vinho. Vou colocar a laçada na agulha e vamos iniciar aqui.
Depois desse que encerramos, vamos iniciar aqui. Aqui nós temos 6 pontos baixos. Nós iremos colocar aqui 2 pontos baixos. Vamos pular 1, 2. No terceiro, podemos pegar nas 2 alças da corrente. Vamos colocar um ponto baixo e mais outro ponto baixo. Ou seja, aonde temos 6 pontos baixos, iremos ficar com 2 pontos baixos. Vou fazer uma corrente de espaço, vou dar 2 laçadas na agulha e nós iremos fazer aqui o ponto em relevo, pegando por trás aqui do ponto alto. Vou fazer de novo. 2 laçadas na agulha, vem aqui por trás, puxo o fio, puxo uma vez, puxo 2 vezes, puxo 3 vezes. Faço uma corrente de separação, coloco 2 laçadas na agulha, porque o ponto alto duplo são 2 laçadas na agulha. Venho aqui por trás, passo aqui pela frente, por cima do ponto alto. Escapou aqui, vamos de novo. Venho por trás, passo pela frente, puxo o fio, tiro uma, tiro 2, tiro 3. Faço uma corrente de separação, dou 2 laçadas na agulha, venho no próximo ponto, tiro uma, tiro 2, tiro 3. Mais uma corrente de separação, dou 2 laçadas na agulha, venho por trás, passo aqui por cima, puxo o fio. Escapou de novo. Vamos lá. Tiro uma, tiro 2, tiro 3. Faço uma corrente de separação, 2 laçadas na agulha, no próximo ponto alto, tiro uma, tiro 2, tiro 3. Uma corrente de separação, 2 laçadas na agulha, envolvo aqui o ponto alto, 1, 2, 3. Uma laçada na agulha, desculpa, uma correntinha, 2 laçadas na agulha, venho por trás aqui, deixa eu abrir aqui bem para ver, por trás, passo aqui por cima dele, puxo o fio, tiro uma, tiro 2, tiro 3. Uma corrente de separação, 2 laçadas na agulha, novamente, tiro uma, tiro 2, tiro 3. Uma corrente de separação, 2 laçadas na agulha, tiro uma, tiro 2, tiro 3. Uma corrente de separação, vamos para o último pontinho alto aqui. Tiro uma, tiro 2, tiro 3. Ficamos assim com 2, 4, 6, 8, 10 pontos alto duplo. Esse aqui é o nosso bico russo. E ficando assim, ó. Ele tá envolvendo aqui o ponto alto de base, da parte de baixo, né? Fiz aqui os 10 pontos alto duplo, separado por uma corrente. Faço uma corrente de espaço, pulo aqui. 1, 2, no terceiro, faço um ponto baixo, no próximo, um ponto baixo. Ficando com 2 pontos baixos, aonde tínhamos 6 pontos baixos. Faço uma corrente de separação e vou iniciar fazendo
10 pontos altos duplo. Fiz aqui a corrente de separação, faço 2 laçadas na agulha, venho aqui, ó, entro aqui por trás, passo aqui por cima do ponto, pego a laçada, puxo novamente aqui por cima, tiro uma, tiro 2, tiro 3. Faço uma corrente de separação, 2 laçadas na agulha, tiro uma, tiro 2, tiro 3. Uma corrente de separação, 2 laçadas na agulha, tiro uma, tiro 2, tiro 3. Na corrente de separação, 2 laçadas na agulha, tiro uma, tiro 2, tiro 3. Uma corrente de separação, 2 laçadas na agulha, tiro uma, tiro 2, tiro 3. Uma corrente de separação, 2 laçadas na agulha, tiro uma, tiro 2, tiro 3. Entro por baixo, passo por cima, volto novamente por cima, tiro uma, tiro 2, tiro 3. Tava arrumando ali meu fio. Uma corrente de separação, 2 laçadas na agulha, passo por cima, tiro uma, tiro 2, tiro 3. Uma corrente de separação, 2 laçadas na agulha, venho aqui por trás, passo aqui por cima, vou lá atrás, pego o fio, volto com ele por cima, tiro uma, tiro 2, tiro 3. Faço uma corrente de separação, venho aqui por 1, 2, no terceiro ponto baixo, faço um ponto baixo, no próximo um ponto baixo, ficando com 2 pontos baixos. Faço outra corrente de separação e vamos continuar assim. 2 laçadas na agulha, vou para o próximo buraquinho, fazendo 10 pontos altos duplos separado por uma corrente. E assim vai ser toda essa nossa volta, com essa sequência. Então, vamos fazer e voltamos. Terminei aqui toda a minha carreira. E vou fechar aqui, fiz a correntinha, né? Vou fechar aqui no primeiro ponto baixo com um ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha e vou cortar o fio. Porque vou trocar a cor do fio agora, vou voltar com o fio amarelo. Eu sempre gosto de começar assim, quando eu faço de um lado, eu gosto de começar em outra parte, assim, porque fica melhor depois o arremate, né? Porque se você começa sempre em cima do mesmo que você termina, vai ficando meio embolado atrás, né? Então, assim, fica melhor. Você começando em outra parte, quando você vai trocar a linha, né? Fiz aqui a minha laçada. Vou colocar aqui, ó, entre o primeiro e o segundo ponto alto, vou colocar um ponto baixo. Coloquei aqui, ó, entre o primeiro e o segundo, coloquei um ponto baixo. Vou fazer 3 correntes. Vou vir aqui no próximo intervalo entre um ponto alto e outro, vou fazer um ponto baixo. Vou fazer mais 3 correntes. Vou vir aqui
no próximo intervalo entre um ponto alto e outro, colocar um ponto baixo. Mais 3 correntes. No próximo intervalo, um ponto baixo. E vamos fazendo assim. 3 correntes. Opa, caiu a agulha aqui. No próximo intervalo, ponto baixo. 3 correntes. Aqui no próximo intervalo, ponto baixo. 3 correntes. No próximo intervalo, ponto baixo. 3 correntes. No próximo intervalo, o ponto baixo. E nós fizemos assim. Nós ficamos aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 argolinhas. Agora, eu vou fazer uma corrente e vou vir aqui no meio desses 2 pontos baixos, vou fazer um ponto baixo. Vou fazer uma corrente e vou passar aqui para o meio aqui do intervalo, entre um ponto alto e outro, entre o primeiro ponto alto e o segundo. Vou colocar um ponto baixo aqui. E vou prosseguir dessa forma. 3 correntes, um ponto baixo, 3 correntes, um ponto baixo, três correntes, um ponto baixo, 3 correntes. Vamos fazer assim, ficam 8 argolinhas dentro do nosso leque aqui. Em um ponto baixo. 8 argolinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fazemos aqui uma corrente, uma correntinha, depois eu arremato esse fio aqui. Venho aqui no meio aqui dos 2 pontos baixos e faço um ponto baixo. Faço uma corrente e venho aqui, ó, no próximo leque, entre o primeiro e o segundo, eu coloco o primeiro ponto baixo aqui do leque, né? E já faço 3 correntes e vou para o próximo intervalo e dou prosseguimento às nossas argolinhas. Então, essa volta vai ser toda assim. Vai ser toda trabalhada assim, tá? São 8 argolinhas, uma corrente, um ponto baixo, uma argolinha, aí passo para o outro leque, colocando um ponto baixo no meio do primeiro e do segundo, e já dou prosseguimento fazendo as argolinhas. E assim vamos fazer toda essa volta. Terminei aqui a minha carreira das argolinhas e vou finalizar aqui com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo da primeira argolinha que iniciamos. Vou fazer uma corrente, vou puxar o fio e vou cortar, porque nós vamos iniciar a nossa última carreira. Já dei a minha laçada aqui na agulha e eu vou começar aqui. Eu terminei aqui, né? Eu vou começar aqui, no próximo aqui. Então, vamos fazer assim. Na primeira argolinha aqui, vamos começar com um ponto baixo. Vou fazer 3 correntinhas.
Vou vir aqui na laçadinha aqui de baixo do ponto baixo, vou pegar as duas argolinhas e vou fazer outro ponto baixo. Vou vir aqui na próxima argolinha e fazer um ponto baixo. Ficamos aqui com um ponto picô, um ponto picô. Vou subir 3 correntes, venho aqui nas argolinhas aqui de baixo do ponto baixo, faço outro ponto baixo, formando outro picô. Venho na próxima argolinha, faço um ponto baixo, subo 3 correntinhas, venho aqui nessas argolinhas aqui do ponto baixo e faço outro ponto baixo. Vou na próxima argolinha e faço outro ponto baixo, ficando assim com 3 picô nas 3 primeiras argolinhas. Agora vou subir 5 correntinhas, 2, 3, 4, 5. Venho aqui nas argolinhas de baixo aqui e faço outro ponto baixo aqui. Aí passo para outra argolinha e faço um ponto baixo, ficando assim, 3 picô com 3 argolinhas e um picô aqui no meio com 5 correntinhas. Agora vou fazer as outras 3 correntinhas do outro lado, ou melhor dizendo, os outros 3 picô do outro lado. Fiz o primeiro, faço ponto baixo, subo 3 correntes, faço ponto baixo, venho aqui na outra argolinha, outro ponto baixo, subo 3 correntes, venho aqui nas duas argolinhas e faço outro ponto baixo, venho aqui na última argolinha e faço outro ponto baixo, ficando assim o nosso primeiro leque aqui. Ficou com 3 picôs de um lado com 3 correntinhas, um no meio com 5 correntinhas e outros 3 do outro lado com 3 correntinhas cada uma. Fiz aqui na última argolinha o ponto baixo, né? Agora eu venho aqui para o meio aqui, tá? Para esse meio. Eu venho aqui e faço um ponto baixo. Eu pulo aqui esse ponto baixo, venho aqui na correntinha depois dele, né? Faço outro ponto baixo, ficando assim. Aí eu venho aqui para a primeira argolinha e faço outro ponto baixo, ficando aqui assim, contando com um ponto baixo aqui que encerrou o picô, mais os 2 aqui do meio, mais esse outro com 4 pontos baixos. Agora eu vou subir 3 correntes e vou fazer o primeiro picô do outro leque. 2, 3. E vou repetir, fazendo 3 picô. Os 3 primeiros picô com 3 correntes, e aí o do meio com 5 correntes, 2, 3, 4, 5. Opa. 3, quase que eu tava esquecendo aqui o meu picôzinho aqui, ia passando direto. 1, fiz aqui o próximo leque, sendo 3 picô de um lado com 3 correntinhas, o do meio com 5 e os outros 3 do outro lado com 3 também. Fiz aqui o último ponto baixo aqui na última argolinha, venho aqui para esse meio aqui.
aonde tem esse ponto baixo e uma corrente de cada lado. Aqui na primeira corrente aqui eu faço um ponto baixo, na segunda outro ponto baixo e venho para a primeira argolinha e faço um ponto baixo. E vou dar início ao outro leque fazendo os meus picô. Os 3 primeiros com 3 argolinhas, o do meio com 5 argolinhas e assim por diante. Então, vamos fazer essa carreira toda assim e voltamos para finalizar o nosso tapete. Cheguei aqui no final da carreira, fiz o último ponto baixo aqui e vou finalizar com um ponto baixíssimo aqui aonde iniciamos. Faço um ponto baixíssimo, uma correntinha, alongo o fio e corto o fio. E assim está pronto o nosso bico russo do nosso tapete. Essas pontinhas aqui, depois a gente esconde. Então, ficou assim, finalizado o nosso bico, o nosso tapete, tá? Eu gostei muito do resultado, espero também que vocês tenham gostado. E então, eu vou arrumar a câmera do celular para posicionar numa posição melhor para que eu possa mostrar o tapete por inteiro para vocês, tá? E já volto. Pessoal, aqui está o nosso tapete russo pronto. Ficou um belíssimo tapete. Espero que vocês tenham gostado. E agradeço a todos. E fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo.